Alô família, WhatsApp, TikTok, Kawaii, YouTube, muito boa noite. Boa noite de terça-feira desse grande amigo brasileiro, eleitor democrático Josias, esse que vos fala para todos. Pessoal, eu não posso esquecer, né pessoal, de lembrar a reabertura da nossa estação de Barão de Mauá, que se encontra no estado do Rio de Janeiro, a antiga Leopoldina, a primeira estação ferroviária que foi criada no estado do Rio de Janeiro para trazer progresso para o Brasil, aonde gerou milhares e milhões de oportunidades de empregos através de embarque e desembarque nessa estação tão histórica, nessa estação tão gloriosa que é Barão de Mauá, aonde ganhou o nome do saudoso Barão de Mauá, esse nome que não morreu, mas continua vivo, esse nome que continua vivo na consciência de todos brasileiros e de todos estrangeiros, por saber que o Brasil recebeu o primeiro progresso através da rede ferroviária, através da estrada de ferro que foi criada naquela época pelos saudosos, excelentíssimos, que não estão aí mais para alegrar junto com nós, mas estão o nome deles vivo na consciência de todos os brasileiros que sabe que naquela época o Brasil começou a receber esse grandioso crescimento vindo da estrada de ferro no Brasil, criado por esses excelentíssimos que não estão aqui mais para nos alegrar junto conosco, mas o nome deles continua vivo em toda a consciência, na consciência de todos os brasileiros e de todos os estrangeiros, por saber que naquela época foi criado a estação Barão de Mauá, a Leopoldina, para iniciar o progresso dentro do Brasil, e começou a reinar e flutuar os progressos gloriosos, trazendo e levando passageiros e cargas, né? E ali o trem foi funcionando e tinha tanta coisa, né? Bacana, tinha ali a estrada de ferro, ia para Campos, trazia minério, né? De Campos para cá, para o estado do Rio, para o Rio de Janeiro. E hoje em dia, pessoal, os parlamentares que entraram naquela época foi conseguindo secar e arrancar a raiz do progresso, pessoal. Conseguiram arrancar a raiz do progresso, a raiz do legado que foi plantado naquela época ali aqueles saudosos que não estão aqui mais para poder alegrar junto com todos os brasileiros, tá? Mas deixou o seu nome escrito através da obra histórica que está ali hoje, situado em Barão de Mauá. E, infelizmente, os parlamentares anteriores conseguiram arrancar e secar e matar a raiz da lei e do legado da divisa da lei. Não respeitaram juízes, pessoal. Conseguiram fechar a estação de Barão de Mauá, uma estação histórica, federal, dentro do Brasil, pessoal. E hoje em dia beneficiaram os donos de empresas de ônibus, cobrando R$15 de Guapimirim a Central do Brasil, de Magé a Central do Brasil. Conseguiram, pessoal, favorecer os donos de empresa de ônibus e deixaram as portas da estação de Barão de Mauá fechadas. Fecharam, pessoal, impediram a divisa da lei de prosseguir a responsabilidade em nome
dos saudosos que trouxeram os primeiros progressos para o Brasil, que foi a estrada de ferro, foi o trem Maria Fumaça, e depois acabou o trem Maria Fumaça, veio o antigo Madeirinha, e o Madeirinha foi impedido de chegar a Barão de Mauá, e eles foram impedindo, foram secando e matando a raiz das divisas das leis, pessoal, favorecendo os donos de empresa de ônibus. Veja bem que ponto que chegou os nossos estados e municípios do estado do Rio de Janeiro. Os donos de empresa de ônibus conseguiram a fazer seus trajetos livremente. E a responsabilidade da linha férrea, que é federal, ficou parado, pessoal. Infelizmente, ficou perdido para os donos de empresa de ônibus. A divisa da lei caiu, pessoal. As divisas das leis do Brasil caiu muito, pessoal, que eles conseguiram parar a composição federal do estado do Rio de Janeiro e abrir o caminho para os donos de empresa de ônibus, pessoal. Não respeitaram ninguém dentro do estado do Rio de Janeiro, nem juiz, nem desembargadores, nem senadores, nem ministro, não respeitaram ninguém, pessoal. Botaram a rede ferroviária na mão de um empresário particular, que hoje é Supervia, e não querem trazer o elétrico para Guapimirim nem para Magé. E ninguém está fazendo greve nem protesto, entende? Exatamente por esses direitos democráticos, não. Eu estou pedindo em nome dos milhões e milhões de eleitor democrático, trabalhador do estado do Rio de Janeiro, de todos os municípios que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, que os senhores parlamentares superiores de estados e municípios possam voltar o prosseguimento dos nossos trens de Guapimirim para Barão de Mauá, de Raiz da Serra para Barão de Mauá, que é a Leopoldina, e a vitória precisa continuar na mão das divisas das leis, pessoal, do estado do Rio de Janeiro. Porque senão os donos de empresa de ônibus vão estar ganhando dos senhores excelentíssimos. Os donos de empresa de ônibus estão ganhando, pessoal. Dos ministros, dos desembargadores, dos governos de estado, dos deputados, dos senadores, eles estão vencendo as divisas da lei, pessoal. Estão conseguindo vencer. Por que o Guapimirim e o Raiz não pode chegar em Barão de Mauá? Já que o diretor da Supervia, que conseguiu apanhar o compromisso em 100% do estado, para ele sendo um diretor, um diretor de empresário que é da Supervia, então por que o governo do estado não pode cobrar dele refazer a linha de novo, organizar a linha chegando em Barão de Mauá e o nosso trem voltar de novo a Barão de Mauá, Guapimirim a Barão, Raiz da Serra a Barão de Mauá? Por que o governo do estado não pode reunir com o diretor da Supervia e levar esse compromisso para ele? Senhores parlamentares do estado do Rio de Janeiro, poxa, será que o governo do estado não está tendo força para poder cobrar esse direito que é do governo do estado a cobrar em relação a todos nós eleitores democráticos do estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios que pertencem ao estado do Rio de Janeiro? Tem que ser, pessoal, precisa o governo do estado, com seus companheiros de mesa, cobrar, ter uma reunião com o diretor da Supervia e cobrar dele. Já que ele não quer trazer o elétrico para Guapimirim, nem para Magé, então que possa
refazer a linha de Saracuruna para Barão de Mauá de novo e deixar o nosso trem de Guapimirim, Raiz da Serra, chegar em Barão de Mauá. Entende? Qual é o impedimento que está tendo para evitar que o Guapimirim, o Raiz da Serra, não venha chegar a Barão de Mauá? Qual é o impedimento, pessoal? Poxa, precisa o governo do estado se unir com os governos de Brasília, federal, e cobrar esse direito que nós temos. Já que o diretor da Supervia quer continuar no compromisso como diretor das linhas, então os senhores, como federal principal, têm direito de exigir dele o prosseguimento e a volta do Guapimirim para Barão de Mauá. Oi. De Guapimirim para Barão de Mauá. Entendeu? Nós estamos precisando. Aí, dá ele ali. Entendeu? Nós estamos precisando a volta do trem, do trem de Guapimirim com destino a Barão de Mauá, e de Raiz da Serra também com destino a Barão de Mauá, tá? Então, se os representantes de município não tiver a força para cobrar do diretor da Supervia, que o governo do estado, unido com o governo federal de Brasília, possa cobrar esse direito por nós, pessoal. Por nós, do nosso trem de Guapimirim poder chegar a Barão de Mauá, Leopoldino, conforme era antes, tá? Ninguém está querendo embarcar em trem de graça, não. Todo mundo quer pagar as passagens direitinho, pela lei, por ordem, mas nós precisamos que a composição venha voltar a circular conforme era antes. Era antes, quando a administração e o prosseguimento era federal, era do governo do estado. E passaram o compromisso para a Supervia, que é uma divisão particular, e infelizmente o nosso trem ficou parado no meio do caminho. Não conseguiu chegar, e a estação de Barão de Mauá está com as portas fechadas. A estação histórica dentro de Barão de Mauá, no estado do Rio de Janeiro. A estação histórica está precisando ser reaberta pelos senhores excelentíssimos governos federais de Brasília, unido com o estado do Rio de Janeiro, para o nosso trem correr normal, pessoal. Não é porque está na mão de diretor particular que as coisas vai parar no meio do caminho, não. Já que o diretor da Supervia quer continuar como proprietário do compromisso, então os senhores governos de estado têm direito de cobrar dele a reabertura da estação de Barão de Mauá, tá? Em nome dos milhões de eleitores que se encontram no estado do Rio e nos municípios que pertencem